Olá, hoje o nosso programa Propaganda e Negócios vai bater um papo com Paulo Sérgio, ex-jogador de futebol, jogou no Corinthians e na Alemanha, no Bayern e no Leverkusen. E ele é tetracampeão do mundo. O Paulo tem uma grande tendência para ser um grande comunicador. Eu acho que vocês todos vão gostar. Me aguarde, volto já. Olá, como eu disse na abertura, eu tenho uma grande satisfação, um privilégio mesmo de receber o meu grande amigo, tetracampeão do mundo, Paulo Sérgio. Paulo, obrigado por ter vindo, viu, meu amigo? Bom, Décio, estar com você é um privilégio, até porque nós nos conhecemos há anos, né? Somos vizinhos, né? E sem dúvida nenhuma é um prazer estar com você, uma pessoa que também sempre me ajudou, sempre pôde estar comigo assim nos momentos também importantes, né? Os momentos assim nostálgicos também do futebol. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Quantas vezes você participou dos meus eventos lá de futebol, né? No Líderes. E posso te garantir agora, eu nunca te falei isso, mas a tua presença é completamente diferente, sem querer falar nada contra ou a favor dos outros, de alguns outros jogadores. Você gosta de interagir com as pessoas. Quando as pessoas veem um tetracampeão do mundo, ex-jogador de futebol, ficam assim, e você, com toda a sua humildade, deixa a pessoa totalmente à vontade, e você é muito mais importante do que você pensa, a sua presença nos nossos eventos. Eu quero te agradecer aqui em público. Mas quero falar de você. Não, mas em relação a você interagir, eu acho que faz parte isso, né? Eu creio que num evento de uma empresa, eu acho que o que mais as pessoas querem é estar próximo do atleta, do ídolo, daquele que foi um ícone no esporte. E cabe a nós, né, a poder levar um pouco de alegria a esses trabalhadores que trabalharam arduamente, né, durante todo o ano. Em todos os níveis, né? Você pega um vice-presidente de uma empresa, um presidente, fica impressionado com o jogador, e principalmente aquele mais... né? Mais humilde. O mais humilde, esse sim demonstra um carinho. Nós estivemos juntos lá na Magion, né? O garoto, você deu uma volta na fábrica, parou a fábrica. Foi um tempo muito bom, né? Um tempo também de aprendizado, né? Uma empresa centenária, uma empresa que deixa um legado assim muito grande. Sem dúvida nenhuma, esses momentos sempre foram bons de poder compartilhar e também ajudar o próximo. Sou competitivo, né? Imagina. Sou competitivo, você sabe disso, né? Não gosto de perder, mas sem dúvida nenhuma, mesmo depois dos 50, a gente consegue ainda correr um pouco. Sem dúvida. Por falar em humildade, Paulo, como é que você começou? Eu sei que você morava longe do Parque São Jorge, que 10, 12 anos mais ou menos. Tinha aquele sonho que todo menino tem, como diz a música do Skank, quem não sonhou um dia em ser jogador de futebol? E o que aconteceu? Como é que você resolveu ser jogador? O que você falou para tua mãe, para teu pai? Enfim, me conta um pouquinho essa história do início. Como é que começou? Bom, na realidade, eu nunca pensei em ser jogador de futebol. Poxa, imagina se pensasse. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol. Meu sonho era ser piloto de avião. Que maravilha. Muito louco, né? Porque eu observava o avião no céu, falei, um dia queria estar aí dentro, né? Pilotar e tudo mais, até porque na minha época, para você chegar no aeroporto, você poder voar, era tudo muito caro, era elitizado. Sem dúvida. Né? Era uma época elitizada, então era muito difícil, era muito caro você pegar um voo, e eu não tinha condições. E aí eu olhava para o céu, garoto, se deslumbrava com tudo aquilo. Eu nasci no bairro da Santa Cecília, cresci ali no bairro da Santa Cecília, no centro de São Paulo, e algumas vezes eu ia lá no aeroporto de Congonhas, do lado de fora, ficava vendo os aviões partirem e tudo mais, né? E aí, cara, as coisas na minha vida, tudo aconteceu naturalmente, cara. Eu nunca forcei nada na minha vida. E eu lembro que com 12 anos de idade, eu estava na aclimação, na escolinha da aclimação, e houve um convite do treinador do Corinthians. Ele me viu treinando lá e falou para eu fazer um teste
lá no Corinthians. Que ano foi isso? Isso foi em 82. 82. E aí eu fui lá fazer o teste e nesse dia não teve. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. 12 anos. É. E aí não teve o treino. Você pegou o ônibus sozinho, foi lá com 12 anos? Peguei o ônibus sozinho, fui lá e tal, com 12 anos. Naquela época já me virava sozinho, né? E aí, jogando na rua, pelado, eu gostava de jogar na rua, não queria responsabilidade, eu queria curtir e tal. No ano seguinte, jogando no Corinthians do Bom Retiro, eu saía ali da Santa A primeira Cecília. vez não teve treino, você voltou. Aí voltei. Aí você desistiu. Aí desisti. Ligaram para ir de novo, falei, não vou não. Aí em 83, eu estava jogando no Corinthians do Bom Retiro, esse mesmo treinador estava vendo o jogo lá e pediu para eu fazer o teste novamente. E aí, por exemplo, pra você ter uma ideia, ali perto da quadra da Gaviões, então eu morava na Santa Cecília, eu ia ali até a quadra da Gaviões a pé. Nossa senhora. Ia a pé. Aí tinha uma fábrica do polenguinho, cara. Eu parava lá, pegava o polenguinho que eles davam pra gente, comia e só alegria, né, cara? Só festa. E aí acabava o jogo, voltava a pé pra casa, tudo mais. Não tinha essa de ônibus e tal. E aí eu falei, vou lá. E aí eu fui. E nesse dia teve o treino e aí eu passei. Né? Eu passei no teste. Logo no primeiro teste. No primeiro teste. Era no terrão, né? Era no terrão. Eu sou do Tatuapé, né? Você sabe. Eu sei. Eu sei onde é o terrão, atrás das piscinas. Terrão mesmo. Era terrão, né? Agora é grama sintética. Acabou. Então, o pessoal, garotada do terrão, que o pessoal fala hoje, não tem mais. Não é garotada do terrão. Pô, essa garotada pro terrão fica com o joelho ruim. Na minha época foi completamente diferente. Ali era literalmente terrão, né? Ondulado, campeão ondulado, tudo mais. E haja tênis para aguentar tudo aquilo ali. Sujava chuteiro. Pô, cara, aí foram 5 anos, né, cara? Então, tinha dias no início, Décio, eu pegava... Eles pagavam alguma coisa? Pagava nada. No início não pagava nada. Não pagava nada. Depois, mais pra frente, um passe de ônibus. Agora não tem mais, né? Passe de ônibus é nossa época, nós estamos tão nostálgicos aqui, né, cara? Passe de ônibus e tal. Mais tarde, uma ajuda de custo, que era coisa de R$100. Na época era cruzeiro, cruzado, não lembro. Era coisa irrisória para pegar o ônibus e tal. Mas eu pegava Quando eu não pegava, eu saía da Santa Cecília, ia a pé até Anhangabaú, pegava o São Miguel, o ônibus São Miguel, e descia na porta do Parque São Jorge. Quando eu não fazia esse trajeto, muitas vezes era da escola direto para o trem, do trem direto para a escola, eu pegava o metrô, descia no Tatuapé, porque não tinha o carrão ainda, o metrô carrão, descia no Tatuapé e ia a pé até o Parque São Jorge. O metrô não é Radial Leste, é longe. É longe. Aí pegava, vinha a pé, parava na padaria que você conhece ali na Rua São Jorge. Morava naquela rua. Parava ali, comprava um pãozinho. Lisboa, acho que comprava um pãozinho e esperava o treino começar. E era praticamente quase todo dia. E aí voltava, comprava um pãozinho. Quando eu tinha dinheiro para 2 condições, que eu pegava o metrô ali o ônibus na Celso Garcia, para descer no metrô Tatuapé. Quando eu não queria fazer isso, eu comprava o pãozinho e aí ia a pé até o Tatuapé. Então, era tudo conforme as possibilidades. E na realidade, Décio, isso perdurou 5 anos, né, cara? Força de vontade. Nessa altura você já tinha esperança de poder... Então, aí que tá. Com 18 anos, eu cheguei para um dos diretores, eu falei assim, se eu não subir pro profissional, eu vou parar de jogar futebol e eu vou trabalhar. Porque 5 anos dependendo da mãe, dos tios, para condução, para isso, para aquilo, para comprar roupa e tal, chega uma hora que você fala assim, não dá mais. Eu preciso trabalhar, preciso começar a fazer minha vida, né? E aí, com 18 anos, eles, calma, Paulo, calma, você vai subir, calma. E aí estava o Jair Pereira, e aí eu subi profissional.
Você lembra de mais algum que subiu com você, não? Alguém? Então, na realidade, naquela época, naquele ano exato, o Viola subiu. Eu subi primeiro, depois o Viola subiu. Tanto é que em 88 nós tivemos a final contra o Guarani. Uns jogos antes contra o Santos eu senti uma distensão na perna. Fiquei praticamente quase que um mês parado, né? E o Viola subiu e ele fez o gol de carrinho no jogo contra o Guarani lá. E nós fomos campeões. Então eu subo para o profissional e no meu primeiro ano sou campeão paulista. Então, com 18 anos e ali já dá uma outra guinada, as coisas começam a mudar. Dinheiro, né? Você não ganhava tanto, mas uma coisinha para poder pelo menos comprar uma roupa, comprar não é como nos dias de hoje. Então, a garotada naquela época era completamente diferente, né? A gente não tinha essa vasta condição de ter vários tênis, várias marcas e hoje é completamente diferente. Roupa Você de lembra tudo quais que é eram os cor. jogadores que jogavam naquela época no time principal? Que você chegou, pô, vou jogar com esse, com aquele? Naquela época tinha Birubiru, João Paulo. Na minha época, quando ia completar o profissional, Décio, você tinha Serginho, Hugo de Leon, Valdir Pérez, Carlos, você tinha Dunga, o próprio Dunga jogou lá no Corinthians naquela época, Cláudio Adão. Pô, cara, então você jogava com os caras nata, né? E para um garoto subindo, isso daí era tudo que eu queria, né? Quando eu chego no Corinthians, em 83, quando eu começo, toda hora você passava ali, o meu sonho era jogar, treinar ali no gramadinho dos profissionais, né? Tinha Sócrates, né? Então era uma... E treinava na fazendinha mesmo, não? Treinava na fazendinha, eles treinavam na fazendinha. Só tinha aquele campo também, né? Até a minha época de profissional, só tinha fazendinha. E quando Você treinava lá e jogava lá? Não, aí nós jogávamos no Pacaembu ou Morumbi. Em 92, mas teve muito jogo profissional lá. Em 92 abriram a fazendinha para jogos. Aí nós fizemos alguns jogos na fazendinha, né? E teve uma inauguração, convidados todos os ex-atletas e tal, foi uma grande festa. Mas eu, particularmente, eu sou profissional em 88 sou campeão, sou emprestado para o Novo Horizontino, numa transação que eu não queria sair, né? O pessoal me chamou, falou assim, Paulo, nós te emprestamos. Eu falei, eu não vou não. E naquela época não tinha não vai não, né, cara? Você vai e você vai, né, cara? Eu falei, não vou não, pô, 7 horas de ônibus daqui, o que eu vou fazer lá em Novo Horizonte? Não vou não. Você vai porque nós já fechamos com o Fabinho vai vir pra cá e você vai pra lá. Foi o Novo Horizontino que disputou a final caipira? Aí que tá. E foram campeões, né? Nós somos vice-campeões. E aí que tá. Aí eu fui obrigado. Era o Vicente Mateus na época. Você vai, não tem opção. E, cara, por incrível que pareça, foi muito bom a minha ida pra lá. Porque lá eu amadureci. Lá eu encontrei o Nelsinho Batista, treinador, e ele foi assim um pai. Como tem sido um pai para mim durante todos esses anos? Ele foi um cara que me orientou, me direcionou para aquilo que era importante na minha vida. Até então eu achava que era o fera, achava que era o bom. E ele falou, se você não jogar aqui, você não vai jogar lá no Corinthians. Você vai voltar lá para o Corinthians do empréstimo, eles vão te vender para um outro time do interior aí, então é bom você fazer alguma coisa aqui e jogar bem. E aí foi a época que eu me conscientizei e formamos um time imbatível, né? Em Novo Horizonte nós tínhamos um time, Márcio Santos, Fernando Baiano, Odair, Robson, pô, nós tínhamos um time goiano, nós tínhamos um time que praticamente todos os jogadores daquela equipe foram para times grandes, né? E aí fizemos a primeira final caipira do estado de São Paulo, Novo Horizontino, Bragantino, Luxemburgo, Nelsinho Batista, e chegando no primeiro semestre a uma final, pô, do Campeonato Paulista, você sabe, né? Era um campeonato mais importante que o próprio brasileiro.
eu volto para o Corinthians. Aí o pessoal, o Vicente Matheus, o que eu tenho para te dar é isso aqui. Você quer, não quer, vai ficar lá treinando e não vou te vender. E eu tinha Palmeiras me querendo, Santos querendo, o próprio São Paulo com o Cilinho me querendo. E aí eu falei, não vou acertar não. E fiquei treinando. Não acertei o contrato. E aí o que aconteceu? Eles contrataram o Nelson Batista. Que tinha sido teu técnico. Que tinha sido meu técnico no Novo Horizontino. Ele contrataram o Nelson Batista, tinha passado 2 rodadas. E aí o Nelson Batista veio conversar comigo. E aí ele me deixa uma frase assim que eu guardo até hoje, Décio. Ele conversando comigo, ele fala assim, Paulo, você é um cara importante no meu esquema tático. Você me conhece. O pouco hoje, amanhã é muito. Tá vendo? Quando ele falou isso, Décio, eu abri mão de tudo, cara. Falei, não, eu vou investir na minha carreira, eu vou ficar aqui. Aí o Nelson Batista chegou pro Vicente Matheus, eu quero o Paulo Sérgio mais 22. Tá vendo? E aí eu peguei e acertei. E aí fiz a coisa mais certa, né, na minha carreira, porque foi um campeonato brasileiro importante, primeiro campeonato brasileiro que nós conquistamos para o Corinthians, primeiro título brasileiro, ali nós demos o start. E para mim, particularmente, foi um ano de 2 finais. Né? Com clubes diferentes, eu chego em 2 finais em um ano e 2 finais importantes. Né? Em momentos importantes. E dali eu começo a crescer, em 91 eu começo a ir para a seleção brasileira com o Parreira. E aí dá sequência à carreira brilhante. Paulo, o primeiro bloco já se esgotou? Passa rápido, Passa 15 minutos. rápido, né? Quando o papo é bom, é muito legal. Então você aguarda esse segundo bloco da grande entrevista com o tetracampeão do mundo, meu amigo Paulo Sérgio, do Corinthians, o Timão. Vai, Até Timão. Já. Segundo bloco da ótima entrevista com Paulo Sérgio, tetracampeão do mundo, jogador de futebol, meu amigo, com grande satisfação e prazer. Paulo, eu queria falar agora, você falou do seu início, né? Início difícil, né? Uma pessoa humilde, a tua mãe te deu uma grande força, correu, foi treinar no Corinthians, pequenininho, com 12 anos, pegando ônibus. Imagina, meu neto tem 12 anos. Eu nem penso em deixar ele no metrô. Os dias são diferentes, né? É uma outra realidade nos dias de hoje. Nem eu penso em deixar meu neto com 12 anos aí sozinho. É verdade. O mundo mudou para pior, infelizmente. Infelizmente. Eu queria falar o momento que você foi comprado pela Alemanha. O que você sentiu? Porque falar inglês é uma coisa, alemão é outra coisa. Né? O que você sentiu? Como é que foi a história? Quem te convidou? Como é que foi? O que aconteceu nesse dia? Então, aí em 91 eu começo a ir para a seleção brasileira. As coisas, começam a tomar outro rumo. Em 92, um pouco mais deslumbrado, tal, passa a não jogar bem. Mas em todas as convocações eu era convocado. E na seleção eu ia bem. A seleção eu cheguei a jogar até com a 10. Ficou deslumbrado e não passou, ou seja, você reconhece que ficou. Sim, o que é um erro para essa meninada. Sim, né? Muitos ficam, né? Sim, e não voltam mais, você conseguiu. Infelizmente, nós vemos casos aí de garotos que não conseguem mais jogar. Né? E eu tive um ano, acho que um período, né, desse deslumbramento que me trouxe uma experiência muito importante. E aí, em 93, num campeonato também importante para nós chegamos numa final contra o Palmeiras, e você vai lembrar, né, o carrinho do Edmundo, você que é palmeirense, você vai falar que não foi nada, né, que eu pulei, né? Aliás, se eu não tivesse pulado, eu não estaria aqui, né? É verdade. Contando essa história. Aliás, eu já levei você e o Edmundo juntos no evento, vocês estão muito bem até hoje. Sim. Mas ele entrou forte, né? Entrou. Não pegou, mas você fez um teatro. Se eu não tivesse pulado, nos dias de hoje, com VAR ou sem VAR, é expulsão. Com vários. E teve um outro lance no primeiro tempo, que o Roberto Carlos me deu um carrinho,
que quase me quebrou. Ele tomou cartão amarelo. Com VAR ou sem VAR também era para ser expulso. Então foi uma final muito particular que você sabe, né? Não vamos nem entrar em detalhes aqui, né? Palmeiras venceu. Venceu, mas... Aí, cara, capa aquela final, uma semana depois, um dos dirigentes do Corinthians me liga. Paulo, preciso que você venha aqui. Aí eu vou lá no Corinthians, tal, temos uma proposta para você ir para a Alemanha. Alemanha? Falei, não, Alemanha não quero não. Não, tem a proposta aí, tal, vai, conversa com seus pais, sua esposa, tal. Aí eu fui para casa, né, cara? Fui para casa, falei para minha esposa, pô, tem uma proposta da Alemanha. Ela começou a chorar, não, Alemanha não. Pô, nós não sabemos nem falar inglês, imagina falar alemão. Como que nós vamos chegar, vamos se virar lá? E eu já tinha o Felipe tinha 1 ano e a Caroline era recém-nascida, né? E aí você fica naquela, na dúvida, tirar as crianças daqui para um clima, uma cultura completamente diferente. E aí eu orei, pedi para Deus assim uma direção, tal. Aí eu falei assim, se o médico vier para o Brasil para eu fazer os exames, eu até vou. O que aconteceu? Ele veio. Ele veio para o Brasil. Veio para o Brasil e aí marcamos os exames médicos no Rio de Janeiro. Aí eu viajei daqui, fui para o Rio de Janeiro, marquei os exames médicos lá. E aí a transação deu toda certa. Fomos, e em casa tem algo que a gente sempre levava, que é onde vai um, vai todos, né? E aí foram os 4 e deixamos toda a família, amigos aqui, para vivermos um momento completamente diferente. Porque alemão é complicado para falar. Muito difícil. Nós tínhamos um intérprete, o Hans Prevelt, falecido hoje, foi o nosso intérprete, foi o nosso pai, nosso ajudador. Até porque quando eu chego na Alemanha, o Hans Prevelt, ele fica com a minha esposa no hotel e eu vou direto para a pré-temporada. E imagina você, naquela época não tinha nem celular para você ver o que estão falando, alguma coisa, não tinha nada. E aí no time tinha um jogador chamado Ben Schuster, alemão, jogava muito. Um cara assim excepcional, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid e foi o cara que me ajudou na tradução, né? Ele falava espanhol, tal, e aí nem espanhol eu tive que aprender na raça, né, irmão? Até espanhol você tem que aprender na raça. Você fala alemão fluentemente. Fala você alemão. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei na Alemanha, no total na Europa, lá fora 10 anos, foram 7 anos de Alemanha, né? Minha passagem na Roma também. Mas hoje eu sou embaixador da Bundesliga e também embaixador do Bayern de Munique. Eu vi quando você estava na Gazeta, você foi entregar 2 prêmios, um para o Lewandowski e o outro para o Manuel Neuer, né? E falando o alemão, quer dizer, eu sabia que você falava, mas não sabia que você falava como alemão. Perfeitamente. Porque... Aliás, a gente tem o trechinho, vamos ver essa entrega do prêmio. Pela TV Gazeta, né? Aliás, obrigado da TV Gazeta por ceder essas imagens. Vamos ver essa entrega do prêmio, vamos lá. Gehört. Letzte Zeit war nicht perfekte Zeit, aber ein bestimmter Kampf besser gefühlt. Und das, was für ganze Fußballgeschichte gemacht hat, das ist schon eine Wahnsinn. Und wie viele Tore, wie hat er gespielt, was hat er gewonnen, das ist schon eine Legende und das ist schon einer der besten Spieler in die ganze Geschichte. Klar, das war andere Zeit, aber trotzdem, dass jeder weiß, was bedeutet die Name Pele, egal wo du bist. Vielen Dank und jetzt ist das Trofäu von Mesa Redonda. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß und also, bleib gesund. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Cara, então, essa questão da língua, eu cheguei lá, disponibilizaram professor particular e tudo mais. Eu lembro até que um dia o professor falou, vamos no cinema. Você não sabe falar nada, você vai no cinema fazer o quê? Não, é bom, tá bom, então vamos no cinema.
Aí vamos no cinema, você tá lá, você tá vendo, é tipo ver figurinha, né, cara? Você tá lá vendo figurinha, não tá entendendo nada, cada você tá deduzindo. Mas aí, e aí quando eu olho do lado assim, meu professor dormindo, pô. Meu professor dormindo, eu falei, ô professor, e aí, me ajuda aí, pô. Não, fica aí à vontade, fica vendo aí. E foram momentos assim, sabe? Momentos de luta. E nos meus 3 meses de Alemanha, eu tive um problema com um dos jogadores, porque eu estava assim muito bem, eu estava sendo artilheiro do time. E aquele negócio, né, Décio? Eu chego na Alemanha num período muito difícil, né? Em 89 caiu o Muro de Berlim. Eu chego em 93, você chega numa transição da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, os alemães, sabe? Eu chego num país campeão do mundo, porque a Alemanha tinha sido campeã em 90 e praticamente todos os jogadores jogavam no futebol alemão. Então, foi um momento assim muito difícil. Só podiam jogar 3 estrangeiros, então era eu, um tcheco e um romeno na equipe do Bayer Leverkusen. No campeonato alemão, na Bundesliga, eram 4 jogadores brasileiros. E aí, quando você começa a despontar, você começa a causar inveja. 17 gols, não? 17 gols no primeiro ano. É muito gol, né? E eu não era aquele atacante de área. Eu era atacante de... Hoje o pessoal é atacante de beirada, né? Antes era ponta direita? Externo, né? Ponta direita, ponta esquerda, né? Então eu chego, cara, e um jogo lá, eu cheguei pro dirigente e falei, eu vou embora. Eu vim aqui para ajudar, esses caras querem ficar falando aí, eu vou embora. Não, Paulo, não. O Rainer Kallmund, que era o diretor, o manager e tal, ele, o que eu pedi ele fazia, né, cara? Não, você tem que ficar aí, tal. Eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei, 2 coisas nós temos que colocar aqui como meta para nós. Para nós, se nós quisermos ficar aqui. A primeira é aprendermos a língua. E a segunda é a cultura. Porque eu lembro que quando nós chegamos, um dos amigos do Hans Plevels nos convidou para ir conhecer os pais dele, né? E ele não morava com os pais. E aí nós chegamos na casa dos pais dele, eles estavam almoçando. E normalmente, se chega alguém na sua casa na hora do almoço, o que você faz? Convida para sentar. Convida para comer, tal. Nós chegamos na casa deles, lá ficamos esperando na sala. Eles terminarem de comer... A cultura deles. É a cultura. Terminarem de comer para depois nos atender. Então ficamos sentados lá na sala. Para nós brasileiros, você toma um choque, né, cara? Toma. Porque onde come um, come 2. Senta aqui e tal. Ficamos esperando lá, eles terminaram de comer, aí vieram nos atender. Então você acaba aprendendo isso, pontualidade e tudo mais. E aí eu aprendi a língua, cara. Eu comecei a querer aprender a língua. E aí foi aonde que as coisas começaram a fluir. Aí eu me introduzi na cultura alemã. Quando eu me introduzi na cultura alemã, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Tanto é que já fazem 20 anos que eu parei de jogar, 20 anos que eu saí da Bundesliga e convidado para ser embaixador da Bundesliga e do Bayern de Munique. Que beleza. Fala um pouquinho de seleção brasileira, antes que termine os próximos 15 minutos. Você foi tetracampeão do mundo, né? Com todas as feras, com Dunga, com Bebeto, Romário, aquele timaço. Você jogou contra a Suécia, não foi? Não? Joguei contra a Suécia e contra Camarões. Como é que foram? Porque tinha aquele time titular, mas você entrou acho que os 7, 8 minutos contra a Suécia. Como é que foram aqueles 7 minutos numa Copa do Mundo? Você lembra até hoje? Como é que é a tua lembrança? Cara, primeiro, completa-se um sonho, né? Porque quando eu comecei no Corinthians, o sonho era de poder estar numa Copa do Mundo. Como todo atleta, além de estar na seleção, é poder estar numa Copa do Mundo. Eu não pude ver o Brasil ser campeão do mundo. Eu nasci em 69, mas em 70 eu ainda era bebê e não vi nada. Vi depois em filmar. Então eu nunca tinha presenciado o Brasil ser campeão do mundo. E poder estar naquela seleção com aqueles jogadores experientes que vieram de um resultado negativo em 90,
onde ficou aquela era Dunga, uma equipe que foi muito criticada. E quando você chega numa convocação, eu com 17 gols, o Parreira acompanhando o campeonato alemão, viu como eu estava jogando, e aí ele me convoca, e você, no meio daqueles jogadores que marcaram história, né, cara? Mas você veja essas imagens até hoje, todo mundo vê, depois quando as pessoas representam e tal, é emocionante mesmo. Né? Sim, você sim. Para o torcedor, imagina para quem participou. Uma coisa e 24 anos, nós estamos sentindo a pele hoje. Porque nós vamos para 24 anos que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. É mesmo. No país do futebol, país do futebol. E outra coisa, hein? Nós vamos para 24 anos e com uma Copa do Mundo nos Estados Unidos. De repente, pode quebrar aí, né? Porque aquela Copa de 94 foi nos Estados Unidos e nós tínhamos um grupo muito experiente. E a primeira coisa que eles nos passaram foi: não vamos cometer os mesmos erros que nós cometemos em 90. O princípio de um acerto, né? Quer dizer, não podemos cometer os mesmos erros, esposas ficam no outro hotel, o espaço para recepcionar é fora do hotel, numa tenda. Tem tanto jogador importante que até o pai, a namorada... hoje mudou muito, né? Isso mudou muito. É por isso que não ganha mais. Eu torço para que ganhe. Eu achava até que essa última Copa nós poderíamos ter ganho, mas futebol é detalhes, né? Paulo, estamos terminando, eu queria falar um pouquinho, porque eu te conheço já há muitos anos, né? Sempre que você participou dos nossos eventos, pela televisão, então você tem uma afluência muito diferente de todos os outros jogadores, da grande maioria. Um dom muito forte para jornalismo, né? Tanto que você, é verdade, né? Você, na Gazeta, Obrigado. Gazeta, Band, Rede TV, fez Rede vários. Globo, SBT. SBT, exatamente, ESPN, aqueles Meninos de Ouro da Meninos SBT, de Ouro, foi reality extraordinário. show, onde eu fui apresentador. Não fui eu que percebi, os caras de televisão, os profissionais perceberam a tua fluência. Você já pensou, assim, em ser empresário, ou cuidar do futebol, ou você preferia essa parte de comunicação? O que você gostaria de fazer? Eu me identifiquei nessa parte de comunicação, né? É lógico que quando você é campeão do mundo, aquela Copa assim nos trouxe uma abertura muito grande. É uma Copa onde fica na história, depois de 24 anos eu entro em 2 jogos importantes. E logo quando eu parei de jogar futebol, na Copa de 2006, eu estava na Alemanha e fui sondado por algumas TVs para que eu pudesse estar fazendo como comentarista alguns jogos, inclusive da Rede Globo. E depois as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Como eu falei no início, né? Na minha vida as coisas sempre aconteceram naturalmente, eu nunca fiquei correndo atrás, as coisas vieram, aconteceram. E o último ano Deus ajuda quem trabalha. É, isso aí. Jojó de Olivença tem uma frase, Jojó de Olivença é um surfista, né? E ele fala assim: Deus ajuda, mas não surfa. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus ajuda, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por falar em comunicação, a última parte aí, gostaria que o nosso pessoal fizesse uma edição. Você tem aquele programa que você fez, está no site da TV Gazeta, Papo de Campeões. Sim. Você já falou com o Emerson Leão, com o Bebeto, com o Romário, né? Todos os campeões do mundo. É uma coisa extraordinária. Vamos ver alguns trechinhos de alguns programas desses para a gente ver como é que é. Com o Denilson Oliveira, um grande amigo. Eu não chamo ele de Denilson, não chamo ele de D, porque tem muita gente que chama ele de D, Oliveira. Eu chamo ele de Penta. Eu chamo ele de Penta. E eu te chamo de Tetra, né? Aí você vai perguntar assim, por que você chama ele de Penta e por que ele chamou você de Tetra? Eu falei, porque o negócio é o seguinte, eu falei pra ele um dia que ele só foi Penta porque eu fui Tetra. E nossa amizade é muito grande. Obrigado, querido. Prazer, irmão. Obrigado. Satisfação abrir a porta da sua irmão. casa. Bom, primeiro um abraço. Muito bom mesmo estar falando com você. Chega a ser até irônico, né? A gente tem uma amizade já de tanto tempo. A gente mora na mesma região e eu sempre te admirei muito, sempre te respeitei muito. 94, quando... Olha, que beleza, né? É uma emoção para todo mundo. Quem quiser, é só entrar no site da TV Gazeta. Você não está mais na TV Gazeta, não estou mas mais, é um dos grandes admiradores da TV Gazeta. Em breve estará em outro canal. Com certeza. Mas muito legal rever essa turma, ver
o jeito que eles se tratam, te respeitam, né? Respeito, e né? você sabe entrevistar, uma coisa muito legal. Paulo, eu tive um grande prazer te ver. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Foi um prazer enorme. Por essa Foi um prazer amizade enorme. que nossa aqui já dura anos. É uma grande satisfação conhecer você e toda a sua família. E eu tenho certeza que esse programa vai fazer muito sucesso. Obrigado, sem dúvida nenhuma. É um prazer enorme estar aqui na TV Alphaville, juntamente com vocês. Uma casa que nós já estamos aqui há anos também, né? Somos vizinhos. É verdade. Mas sem dúvida nenhuma, vamos ver aí que tem coisas boas para acontecer. É isso aí. Esse foi um grande cara, grande pessoa, grande tetracampeão do mundo, Paulo Sérgio, que deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.